Turma, bom dia. Hoje é dia 12 de maio, são 6h38 da manhã. Eu acabei de acordar, mas aí eu vou fazer essa marcação aqui um pouquinho mais cedo, porque ontem eu fui fazer pela manhã, fui tentar subir no YouTube, a internet daqui de casa estava péssima, porque estava chovendo muito. Vivi uma adrenalina que eu não quero viver mais, a demora para entregar esse material para vocês muito em cima da hora, então vamos lá. Coisas que eu também senti falta da marcação desses últimos 2 dias foi de poder fazer uma entrega com mais detalhe. Então, eu peguei aqueles tempos que eu sempre tenho na tela, né? Mas que a gente não marca, porque a gente faz o plano em função do horário diário e suprimi ele por hora. E aí, vou mostrar para vocês mais aqui o contexto. Ampliei o horário, que para mim é o gráfico mais importante, junto com o diário também, que estava precisando de mais espaço, para a gente falar melhor sobre os planos para hoje, tá? Acaba que os planos, o gráfico mensal meu hoje está bugado, não sei porquê. Às vezes eu amanheço o dia, quando eu abro a plataforma, ele não carrega o gráfico inteiro. Mas aí a gente tem os principais pontos que já estão marcados aqui, né? Que é esse 42,5 é um pontaço, que a gente já está com ele decorado. A gente tem aqui o contexto do semanal, mostrando que a gente está aí, né? Travado entre uma resistência e um suporte, que estão aqui nessa região. E aí a gente está tendo aqui também o diário, que está cumprindo 100% de toda essa movimentação que começou aqui nesse fundo que a gente tinha marcado nesse 23,5, fez toda essa movimentação de alta, fez uma correção, fez uma falha de topo, fez uma correção, fez outra falha de topo, veio corrigir até essa região aqui para a gente que é importante, veio testar aqui quase esse fundo anterior, e aí esse fundo anterior está produzindo essa queda, que até então está validando esse suporte aqui do 23,5, que é aquele tal fechamento de 14 de janeiro, que a gente também tem falado bastante nele. Enfim, fechamento de ontem no 31,5, mais uma vez valida o 23,5 como suporte. O que a gente viu aqui na movimentação de ontem, do horário? Deixa eu ampliar aqui agora. A gente teve uma abertura do dia 11, meio pontinho abaixo da abertura do pregão de ontem, né, de D-2 no caso. Se a gente vier aqui para o diário, a gente vê que a abertura, deixa eu pegar aqui um pouquinho que está aqui atrás da minha tela. A abertura foi no 47,5, a abertura de ontem, e a abertura de ontem foi no 48,5, aliás, foi um pontinho abaixo. E aí, o que aconteceu? A abertura foi abaixo da resistência, produziu um pullback até 100% dessa coroa aqui de alta. Em algum momento deve ter entrado um fluxo comprador muito interessante para ter defendido essa coroa, e aí deu uma oportunidade boa, a não ser que você realmente especulou entrar por price action puro, correção de 100% da coroa, se bem que ele poderia ter vindo até o 22,5, 23, que seria uma compra ideal para a gente, né? Como também poderia ter vindo até o 17. Nessa situação, como ele estava muito congestionado, tinha aberto abaixo da resistência, eu particularmente preferiria ser um tantinho mais conservadora, né? E ou ter esperado realmente uma correção mais profunda, ou com o fluxo aberto, né? Com a tela de times e trades abertos, daquela forma como a gente observa. Sem levar em consideração quem é o player, qual é o preço médio, nada disso. A gente leva em consideração, nesse operacional que a gente faz estritamente, agressão que consiga causar deslocamento de preço, que é o que importa para a gente, né? Ou seja, não está tendo absorção. E aí foi conveniente, né? Quem conseguiu entrar na abertura dessa coroa aqui, foi conveniente observar de longe a tentativa de rompimento da abertura e da resistência. A gente tinha um ponto de observação que a gente tinha marcado aqui ontem, que era esse fundo anterior. E aí a gente tinha aqui a abertura do pregão de ontem, no 92,5, que aí a gente tinha conversado sobre isso aqui ontem, sobre se o mercado ganhasse essa abertura e conseguisse fechar em cima dela, né, a gente, nesse caso desse pregão aqui, desse pregão aqui de ontem, ele ia instituir para a gente graficamente uma origem de uma movimentação de alta, que ia ser muito próprio ao que a gente espera dessa região do 23,5. Então, essa incógnita que a gente teria ontem, a gente até então não teve, porque o mercado, quando bateu aqui, na abertura desse D-3, defendeu tudo, empurrou o mercado para o mesmo 16, para esse fundo que a gente já tinha marcado aqui anteriormente. E aí ele fez o 16, se validou como suporte, não rompeu a mínima, produziu uma movimentação de alta em direção à origem da baixa. No meu operacional, todo mundo sabe como esse 47,5 é um ponto extremamente importante. E aí, fez uma correção dessa movimentação de baixa daqui, fez um teste a esse suporte que está marcado aqui agora no 22. Deixa eu até atualizar esse ponto aqui.
22, não conseguiu renovar fundo. Então, isso aqui pode ter sido também uma falha de fundo em relação a esse ponto, que por sinal foi também uma falha de fundo em relação a esse 16. Então, está mostrando para a gente que cada vez mais essa movimentação de queda está desacelerando, né? Veja que ele fez aqui uma movimentação direcional ontem, não está aparecendo tanto, mas isso aqui, ó, mesmo tendo uma boa parte com pavio, e aqui também uma boa parte com pavio, é uma movimentação que é muito própria a essa região. Mesmo que a abertura desse D-3 aqui, ó, desse pregão que dia foi esse? Dia 7, tendo defendido e tendo causado também mais uma movimentação de queda, observe que ele não conseguiu renovar fundo em relação ao 216, o 223,5 no diário continua validado como suporte. No semanal, a gente até então está tendo uma desaceleração da queda, mesmo ainda numa ideia de continuidade, e mesmo que o 319,5 esteja posicionado aqui até então como resistência. E aí a gente viu uma correção de uma fração dessa queda com a tentativa de renovação de fundo na última hora, sem conseguir. Então, assim, para hoje, eu manteria o mesmo planejamento que eu mantive ontem por uma questão simples, né? Ou, por exemplo, se o mercado abrisse perto do 47,5, eu preferia entrar vendida na região do 47 e ver o comportamento dele vindo em direção ao fechamento de ontem, nesse 31,5. Se ele perdesse o 31,5 sem muita dificuldade e depois perdesse o 22, perdesse o 16, massa, eu ia entrar vendida com risco curto e ia observar de longe a tentativa do improvável, que seria romper essa região aí do 23,5, quem sabe romper essa mínima e fazer aqui uma outra barra de queda, dando continuidade a toda essa queda do que estava acontecendo aqui. Mas, particularmente, percebo que está tendo falhas de fundo aqui nessa região do horário, depois de uma grande congestão. A gente teve aqui, ó, renovação de topo em relação a esse topo aqui anterior, ou seja, a gente teve uma aceleração do comportamento da força compradora. A gente teve um outro fundo ascendente em relação a esse, né? Esse fundo ascendente em relação a esse, e a gente teve aqui uma falha de fundo. Então, por exemplo, uma abertura acima do fechamento do pregão de ontem, com entrada de muito fluxo comprador, me dá uma perspectiva boa de eu entrar comprada. Ter muito cuidado com esse 47,5. Ele precisa ser superado. Cuidado com 72,5. Deixa eu ver se é 72,5 ou se é 73. 73. Né? O ideal seria que ele fechasse aí uma barra do horário acima desse ponto. E aí depois eu ia ter cuidado com 92,5, que ia ser a abertura desse pregão aqui de 7 de maio. Cuidado com 303,5, que marca esse próximo topo aqui. E aí eu não ia brigar muito com esse 19,5, porque é esse fundinho aqui, ó. Cadê 19,5, ponto do semanal? Esse fundinho aqui, ó, eu ia ter cuidado. Se ele mostrasse que estava ganhando o 19,5 sem grandes problemas, eu não zeraria a posição. Eu seguiria comprada para ver se ele bateria nesse 42,5, que é aquele pontaço do mensal, que a gente já tem esse ponto decorado. E aí também é fundo anterior aqui do horário, ó, podia ser algo super legal. Então, assim, uma pernada legal para trabalhar hoje, ó, poderia ser alguma coisa nesse sentido aqui, ó. De repente, depois de uma grande congestão, assim, quando o mercado trava, e ele diz assim, andarei, é exatamente quando ele faz os movimentos mais direcionais. Então, não é que eu conte com esse tipo de movimentação muito direcional todos os dias, mas tem regiões que, principalmente quando o mercado acumula, e está numa região que é suposta, ela é própria a produzir uma determinada movimentação mais direcional, eu tenho paciência, sim, para esperar essa movimentação, principalmente quando o risco já está longe de mim. Eu vou observando a movimentação do barra a barra nos 5 minutos, nos 15 minutos, nos 30 minutos e vou buscando do gráfico as razões técnicas que eu preciso para continuar acreditando naquela operação, acreditando no potencial que ela tem e ver ela se cumprir conforme o que a gente planejou nesse momento aqui, em que a gente faz o trading plan, certo? Bom, turma, então é isso. A gente estudou a suposição de entrar numa continuidade da queda, que seria ali entrando vendido na região do 47, mais ou menos, observando de longe a tentativa do rompimento ao fechamento de ontem e toda essa região aí do 23,5 e do 16, 23,5 do diário e 16 do horário. E, particularmente, gosto também da ideia de observar isso como tentativas de renovação de fundo com falha em região de suporte do horário, que é o 23,5, e entrar aí comprado e observar de longe esse 47,5, 73, 303,5, 92,5, 303,5, do jeito que a gente estudou aí agora, tentando cumprir aí, quem sabe, um 42,5.
Fechado. É isso, são 6h48. Eu vou botar esse vídeo aqui para subir logo, para conseguir entregar o mais rápido possível para vocês. Tá joia? Abração, turma. Até amanhã. Tchau, tchau.